Boa noite. Esperar vocês entrar para a gente começar a falar sobre nossa discussão sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês estão me vendo bem? Eu tive que fazer um cenário aqui diferente hoje, porque estão tendo um forró ali, gente, atrás da minha casa. E tá uma bagunça só. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se vocês estiverem me ouvindo bem. Tá sem som? Estão conseguindo me ouvir? Comentem aí pra mim saber se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo? Então, beleza. Gente, tá tendo uma festa aqui atrás da minha casa e não sei se vocês estão conseguindo ouvir de fundo. Porém, não podemos adiar nossa live. Tive que vir para outro cômodo aqui, mas creio que vai dar certo. Nossa live de hoje, nossa conversa sobre nossa última leitura. Boa noite, Fabi. Tem gente falando que tá sem som. Vocês não estão ouvindo? Eu vou esperar vocês responder para mim saber se vocês estão ouvindo ou não, gente. Estão ouvindo certinho? Então tá bom. Então vamos lá. Vocês que já leu junto com a gente lá no grupo, mandem aí as suas considerações da leitura, mandem aí suas reflexões, aquilo que você agregou para sua vida, coloca aí alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha sobre essa crônica do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que depois eu vou estar olhando e vou responder. Vamos comentar juntos também no decorrer da live, tá ok? Boa noite para quem tá chegando aí. Então vamos lá, gente. Essa live é pra gente conversar sobre a nossa última leitura, da leitura conjunta das Crônicas de Nárnia. A gente lemos o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Pra mim é uma das melhores crônicas que tem. E é a mais famosa também do C.S. Lewis, porque foi a primeira que C.S. Lewis ele escreveu. A gente estamos lendo em ordem cronológica, então a gente já voltou para Nárnia. Mas naquela época, quando C.S. Lewis ele publicou esse livro, foi algo inovador para todos os leitores da época que leram pela primeira vez o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, se a gente começar a pensar, foi algo inédito, foi algo que teve um grande mistério. De onde surgiu esse guarda-roupa mágico? De onde surgiu essa feiticeira? Quem será que é Aslan? Então eu imagino que no decorrer da leitura, os leitores eles faziam essas questões, essas perguntas, eles queriam respostas. E depois que C.S. Lewis ele lançou o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, ele teve que se virar aí para escrever as demais crônicas, porque tava ali chegando muitas correspondências para o autor, para o C.S. Lewis, perguntando lá onde surgiu, o Lampião principalmente também, lá em Nárnia. E a gente que estamos lendo em ordem cronológica, a gente já vamos para o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa já sabendo da origem do guarda-roupa, já sabendo quem que é a feiticeira branca, sabemos que é a Jades, sabemos que o professor é o Diggory, do Sobrinho do Mago. Então a gente já estamos ali na história, já estamos infiltrados na história.
Então a gente lemos com essas questões que a gente já sabia resolver, porém os primeiros leitores, eles ficavam aí com esse mistério, né? Até o fim da leitura para saber da onde veio Jades, como que tem esse guarda-roupa mágico que vai para Nárnia. Então foi algo bem inédito que eles puderam ler e contar para as crianças também. A leitura foi muito fluida, assim como o Sobrinho do Mago, foi muito rápido a gente ler, a gente estamos com a nossa meta muito tranquila, então foram 2 capítulos por dia, tirando sábado e domingo, com pausas no sábado e no domingo, para a gente poder descansar ou colocar a leitura em dia nos fins de semana. Então, sim, ela ainda continua sendo a minha leitura preferida de As Crônicas de Nárnia, minha crônica favorita. E a gente vamos ver do início ao fim sobre uma história de redenção. A gente podemos colocar aqui que um dos temas que Lewis ele vai abordar muito nessa crônica é sobre a lealdade e também sobre a deslealdade. A gente vai ver sempre pessoas sendo fiéis ao que é bom e pessoas também sendo infiel, né? A gente temos ali o caso do Edmundo. E é uma história de redenção tanto coletiva como próprio para o indivíduo mesmo, individual. Coletiva porque Nárnia ela se encontrava sob o jugo da feiticeira, então ela estava ali sendo escrava da feiticeira. A feiticeira ela já estava reinando. A gente chega nesse mundo novamente de Nárnia, sabendo que o mundo de Nárnia ele está completamente sob gelo. Então a rainha ela está reinando e a neve em todos os lugares. E como o Fauno ele fala para a Lúcia, nunca é Natal, nunca chega o Natal, porque sempre essa frieza, sempre esse gelo por toda Nárnia. Então, tanto é uma salvação para Nárnia, como também é uma história de redenção para o próprio Edmundo. O Compartir.ler comentou assim: você já leu as outras crônicas alguma vez? As próximas? Sim, eu tô fazendo a minha releitura e por isso que o nome do clube é De Volta a Nárnia, porque muitas pessoas estão relendo e eu sou uma delas. Tô relendo Nárnia, porém eu li há 5 anos atrás. Então tenho vários assim, sites novos que eu pego, tem várias coisas novas que eu não lembrava. Então tá sendo uma experiência maravilhosa reler as Crônicas de Nárnia. E quando eu li também, eu li pela ordem cronológica e eu achei melhor também de se ler. Claro que cada um leu de acordo como conseguiu, né? Quando foi publicado aqui no Brasil, foi uma febre. Eu lembro que eu paguei, gente, R$15 nessa edição aqui, ó, que é volume único. Foi muito barato na época em que eu paguei e hoje em dia tá bem mais cara, porque é um dos livros mais lidos e procurados na internet. Então até hoje é uma febre enorme de leitores e muitos têm buscado em ler as Crônicas de Nárnia com outros olhares, né? Porque quando eu li eu sabia que tinha referências bíblicas, referências cristãs, porém eu não tinha reparado em todas elas. Claro que a gente vai ver em O Leão, o Feiticeiro Guarda-Roupa o maior simbolismo, a maior referência de Aslan quando ele se sacrifica, né? Que é ali referente ao sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então não tem como ler essa parte e não associar a salvação e tudo mais. E sim, O Leão, o Feiticeiro Guarda-Roupa estava no meu top 3 das crônicas e ainda permanece. Coloquei também no meu top 3 O Sobrinho do Mago, porque quando eu li pela primeira vez eu gostei, porém dessa vez foi uma experiência, não sei, gente, foi diferente. A criação de Nárnia, tudo muito bonito, muito belo. Então as lições também que a gente aprendeu, muito preciosas. E aí vou ter que rebolar aí pra saber quais vai ser as outras que eu vou colocar no top.
Eu acho que eu não vou fazer mais top 3, porque são 7 crônicas e eu acho que vou ter que fazer um top 5 aí, quem sabe? Bora lá. Gente, a dedicação de O Sobrinho... De Sobrinho do Mago, não. De O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é maravilhosa. Pra quem é fã do autor, como eu, C.S. Lewis, vai ver assim um carinho que C.S. Lewis ele tinha por essa tal de Lucy, que foi ela, gente, que inspirou o C.S. Lewis a criar a própria personagem Lúcia, que a gente conhece, que encontra ali o mundo de Nárnia através do guarda-roupa. Então, a gente temos aí na dedicatória uma carta de C.S. Lewis para a Lucy. E ele vai dizer para ela que ele tá escrevendo, né, ele tá escrevendo uma história para ela, só que ele percebe que quando fosse publicar, ela já estaria grande. E realmente, essa Lucy, ela era afilhada do C.S. Lewis. Ela era filha de um amigo muito íntimo do C.S. Lewis. E Lewis, ele escreve O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e ele dedica essa obra a Lucy, a essa afilhada que ele gostava muito. E a Lucy, ela já estava com 14 anos quando ela recebe o manuscrito de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então a Lucy já estava já aí na sua adolescência, né, gente? Pré-adolescência aí. E então eu pesquisando, eu pude ver que não foi motivo dela não ler as Crônicas de Nárnia. Não foi motivo dela deixar encostado na estante O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Pelo contrário, ela amou a história e ela sempre queria que lesse para ela e ela sempre buscava lembrar sobre essa história que sempre marcou muito ela. Então, tem a dedicatória do C.S. Lewis no início, muito bonita, muito, muito fofa, que C.S. Lewis ele dedica para Lucy, e a gente vê que Lucy tem ali o nome Lúcia da personagem, uma das principais. E uma coisa interessante que eu pesquisei, que a foto da verdadeira Lucy, ela é muito parecida fisicamente com os desenhos das primeiras edições que tinham do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. A gente vê a menininha com os desenhos originais, a gente vê a menininha com umas trancinhas. E eu vou até mandar lá no grupo, lá no Telegram, a foto da verdadeira Lucy com as trancinhas também. E a gente olha e vê muita semelhança. E é muito bacana a gente poder ver esses paralelos, a gente ver, comparar a Lucy verdadeira e a Lucy da história. Então o C.S. Lewis ele se inspirou na Lucy, sua afilhada, para criar a personagem Lúcia, que a gente conhece, que faz parte aí desse quarteto de irmãos que vão ali entrar no mundo de Nárnia através do guarda-roupa. Eu marquei algumas coisas aqui para falar com vocês. E os diálogos, gente, os diálogos continuam muito bonitos. Eu aprecio muito a escrita do C.S. Lewis nas obras, nas crônicas de Nárnia, porque sempre são uns diálogos muito bonitos que sempre vai trazer algo pra gente refletir, algo pra gente muitas das vezes até dar risada. O diálogo que eu marquei aqui pra me ler pra vocês foi o diálogo do Sr. Tumnus com a Lúcia, quando ela entra lá em Nárnia, quando ela percebe que ela tá em outro mundo. Ela entra lá dentro do guarda-roupa e ela vê que ela tá pisando em alguma coisa que não é sólida. Ela vê que tá muito gelado ali, tá molhado. E ela vê que ela então se depara em Nárnia, no mundo coberto de neve. E ela vê ali o Lampião. E a gente, né, que já leu O Sobrinho do Mago, sabe a origem do Lampião, como o Lampião foi parar lá. E então, ela se encontra com esse fauno, que é o Sr. Tumnus, e é muito legal o diálogo que eles têm. Olha aqui, eu vou ler para vocês um trechinho que eu marquei. A Lúcia, ela vai dizer, onde estou? O que é isso? Como eu vim parar aqui? E ele vai dizer, Nárnia? Aqui é a terra de Nárnia. Aí ela vai falar, o que é isso? O que é Nárnia? Aí ele fala, aqui é terra de Nárnia, tudo que está entre o Lampião e o grande castelo de Cair Paravel.
nos mares orientais. Aí, mais pra frente, ele vai dizer, Nárnia sempre é inverno e há muito tempo. Aí ele se refere a ela, a filha de Eva, né? Que o humano lá para eles sempre é filha de Eva, o humano filho de Adão. E ele vai falar, filha de Eva, das terras longínquas, da sala vazia, onde reina o verão eterno, da bela cidade de guarda-roupa. Que tal se a gente tomasse uma xícara de chá? Ai, gente, muito hilário, muito legal. Esses diálogos que os personagens eles têm. Porque ela vai dizer, né, eu vim pra cá porque eu entrei na sala vazia e entrei dentro do guarda-roupa. E ele vai associar isso a um outro país, a terras longínquas, e é muito legal. Essa amizade, esse companheirismo que Lúcia ela vai achar com o Sr. Tâminos. A gente vai ver que os animais e algumas criaturas, tanto algumas árvores também, aqui nesse mundo de Nárnia, até as árvores são vivas. E então a gente vai ver que muitos servem a feiticeira, porque estão ali debaixo do jugo, né, gente? Porque ou serve ou ela transforma em estátua. E então o Sr. Túmulos ele trabalha para a guarda real da feiticeira. E então ele tá ali e ele tem uma ordem. Se chegasse algum humano, algum filho de Eva, algum filho de Adão, ele teria que entregar então a criança para a feiticeira, porque a gente vai ver lá na frente que havia uma tradição, havia uma profecia falando sobre os tronos que precisariam ser ocupados lá de Cair Paravel, e então que seria da carne de Adão, da semente de Adão, que iria sentar nos tronos, e então o fim da feiticeira ia acontecer. E então a gente vê que o Sr. Thanos, ele tem esse impasse, ele vai ser leal à feiticeira ou ele vai ser leal à sua nova amizade, a Lúcia. Então a gente vê que aqui é um simbolismo sobre lealdade. Mesmo ele tendo perigo da sua própria vida, ele escolhe fazer o que é certo, ele escolhe fazer, ser leal ao que é bom. Então, a gente vê aqui C.S. Lewis ele inserindo já a lealdade já nas primeiras páginas do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A gente vê que ele fica muito triste, ele chora, ele fala pra Lúcia, olha, eu sou mal, eu não sou bom, porque eu ia te entregar pra feiticeira, mas ainda dá tempo de você sair correndo, ainda dá tempo de você ir para o seu guarda-roupa e dá tempo de você voltar para sua terra. E então Lúcia ela deixa o seu lencinho com o Sr. Thanos e ela volta pro guarda-roupa. E quando ela volta, ela conta que tudo que ela viu, tudo que ela presenciou. E ninguém acredita nela, né, gente? Ninguém acredita na pobrezinha da Lúcia. E aí, a gente vai ver que o tempo passa, a Lúcia esquece um pouco, continua vivendo ali, como se nada tivesse acontecido. E aí tem um outro episódio que Lúcia ela retorna pra lá. Então, quando ela volta de novo, ela fala pra Pedro e pra Susana que Nárnia existe mesmo, que eles tinham que ir para lá e tal. E aí eles pensam assim, ó, a Lúcia ela bateu a cabeça, não tá muito bem, ou ela tá mentindo porque não tem como entrar em guarda-roupa e ir para um mundo mágico, um outro mundo. E isso é muito legal porque esse argumento, ele é chamado, até marquei aqui, uma lógica trivial. Essa é uma lógica que C.S. Lewis ele usou nos seus argumentos apologéticos para falar sobre a crença que ele tinha em Jesus Cristo. Então ele vai falar sobre essa lógica trivial, que ou a pessoa ela é louca, ou a pessoa ela tá mentindo, ou a pessoa ela tá falando a verdade. E isso foi inserido aqui nas Crônicas de Nárnia, a mesma lógica que ele argumenta sobre Jesus Cristo, né? Ele vai falar, ó, Jesus ou ele era um lunático que falava que era filho de Deus, ou ele estava mentindo, ou ele estava falando a verdade. E para C.S. Lewis, que era um ateu, foi muito custo ele acreditar que Jesus ele falava a verdade, porque para ele via que Jesus ele não se comportava como um louco, ele não demonstrava em tudo que foi escrito nos evangelhos, Jesus não parecia ser um louco.
e muito menos mentiroso. Então, o único fato era que Jesus sim falava a verdade. E foi o que ele coloca aqui no Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Que Lúcia, ela tava ali nesse impasse. Os irmãos falavam, ou ela tá falando a mentira, ou ela tá mentindo, ou ela bateu a cabeça, ela tá doida, não tá bem. E aí o professor, ele vai falar, né, pra Susana e pro Pedro, que foram ali pedir ajuda, pedir socorro, pra saber, né, o que eles iriam fazer com Lúcia, porque ela tava dizendo que entrou no guarda-roupa e saiu na Terra de Nárnia. Eu até marquei aqui, deixa eu ver se eu acho. E quando eu li isso, gente, imediatamente eu lembrei dessa lógica que Lewis ele argumentava para defender Cristo, né? E aí o professor vai dizer para Susana e para o Pedro, lógica, disse o professor para si mesmo. Por que não ensinam lógica nas escolas? E dirigindo-se a eles declarou, só há 3 possibilidades. Ora, vocês sabem que ela não costuma mentir. E é evidente que ela não tá louca. Por isso, enquanto não houver provas em contrário, temos que admitir que ela está falando a verdade. Então, maravilhoso C.S. Lewis ele colocar a lógica que ele tinha e argumentava sobre a apologia e tudo mais nos seus livros apologéticos sobre a fé cristã e tudo mais. Ele coloca aqui também nas suas crônicas. A gente vamos ver mais pra frente, então, que a gente vai ter um traidor aí na história, né, gente? A gente vai saber que Edmundo, ele também não acredita na Lúcia, porém, ele também acaba indo pro guarda-roupa e ele vai pra Terra de Nárnia. E assim, ele descobre que Lúcia estava falando a verdade. E lá, ele encontra quem? Ele encontra a feiticeira. E a gente vê que ela engana Edmundo, né? A gente vê que ela, com suas palavras afáveis, com seu manjar turco, ela engana Edmundo e ela fala pra ele, olha, você é tão bonito, você é um menino tão saudável que eu vou colocar você como o rei de Nárnia. E Edmundo, né, mexeu com o ego de Edmundo, né, mexeu ali com ele e ele acredita que a feiticeira vai colocar ele como o rei de Nárnia. Ele come do manjar que tá enfeitiçado ali e ele quer comer mais o manjar porque fala, né, que o manjar era algo que quanto mais ele comia, mais ele sentia vontade de comer. E isso a gente vê que a feiticeira, ela sabia, né, como enganar Edmundo. Edmundo era apenas uma criança. E a gente vê a história que Lewis ele coloca como pano de fundo sobre essa redenção. A redenção tanto para a coletiva, que é para o mundo de Nárnia, como a redenção que vai ser também para Edmundo. Então, Edmundo, ele não quer saber sobre o que vai acontecer com os irmãos dele, porque quando todos vão para Nárnia, Pedro e Susana também, eles têm ali um encontro com os castores e os castores ali são do bem e explicam para eles que tinha essa profecia, que eles precisavam cumprir a profecia e que Aslan estava a caminho. E no momento em que eles escutam a voz de Aslan, né, Edmundo, ele fica até meio assim, meio assustado, meio com medo, porque ele sabia que ele estava do lado errado. Porém, até o último momento, ele ficou ali do lado da feiticeira. Ele sabia, tem até um momento na história em que ele larga os irmãos dele lá na casa dos castores, ele vai para o palácio, né, pro lugar ali onde tá a feiticeira, e fala que ele começa a sentir medo, só que ele já estava longe demais para voltar. Então ele sabia que ele não estava no lado certo, porém o egoísmo dele de achar que ele seria rei, que ele seria mais do que até mesmo Pedro, que é o seu irmão mais velho, fez com que ele continuasse cego ali, indo em direção à sua própria destruição. Então a gente vê que Aslan, ele veio para trazer também a redenção para o Edmundo. E o Edmundo nada mais, nada menos, gente, simboliza nós, né, pecadores. Porque muitas das vezes a gente lê o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa e a gente fala, nossa, eu me identifiquei tanto com a Lúcia é tão maravilhosa, é uma personagem tão fofa, e eu me identifico com ela. E a gente vê que
que na verdade nós somos Edmundo, porque Edmundo ele deixou que o seu ego falasse mais alto, ele deixou que o pecado falasse mais alto e ele traiu os irmãos dele, né? Então a gente vê toda a história ela em volta de Edmundo, porque lá na frente a gente vai ver a redenção de Edmundo. E a gente vê que Aslan, ele está chegando e as crianças não sabem quem são Aslan. E eu imagino naquela época as crianças lendo, ou os pais lendo para as crianças, sendo que eles também não sabiam quem e o que era Aslan. E então daí a gente vai ver que os castores, ele fala, o Aslan é o leão, o rei. E aí as crianças, quando elas ouvem o nome de Aslan, cada ela tem um sentimento individual. Cada um sente algo diferente quando ouve o nome de Aslan pela primeira vez. E é interessante que Lewis, ele coloca assim, quando Lúcia, ela ouve o nome de Aslan, pra ela era aquele sentimento de férias de verão, ou como se fosse a primavera chegando. Então, C.S. Lewis, ele sempre coloca aí essa questão, né, que ele não gostava, gente, das escolas que ele frequentou quando era criança. Então, imagine para C.S. Lewis, quando estava de férias, era maravilhoso. E foi essa descrição, esse sentimento que ele colocou na Lúcia quando ela ouve o nome de Aslan. Então, foi o sentimento de férias de verão. Oba, tô de férias, meu Deus. Maravilhoso, gente. Maravilhoso quando a gente presta atenção nesses detalhes que o autor, ele coloca aí na crônica pra gente pescar ou passar por desapercebido. E uma das partes mais bonitas também é sobre as profecias, né, que tem sobre os dois filhos de Adão e as duas filhas de Eva. Deixa eu ver se eu acho aqui para me ler para vocês. Que vai dizer assim, ó. Quando dois filhos de Adão e duas filhas de Eva se sentarem nos 4 tronos, então será o fim, não só do reinado da feiticeira, mas da própria feiticeira. E aí vai dizer lá aquela tradição, quando a carne de Adão, quando o osso de Adão em cair para véu no trono sentar, então há de chegar o fim da aflição. E aí os castores vão continuar dizendo, e eles falam sobre Aslan, e ele vai dizer, o mal será bem quando Aslan chegar, e ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Muito, muito bonito, gente, essas passagens que falam, né, sobre os tempos bons, os tempos que estavam para vir sobre Nárnia, porque Aslan, ele retornaria para Nárnia. É interessante, não sei se vocês conseguiram assimilar isso, mas a gente vê que Nárnia é descrito como um país. Em vários momentos fala o país de Nárnia. Então, ele vai falar que Aslan, ele estava em outros países também. Ele estava em outros mundos, cuidando também de outros mundos. Então, a gente vê que o universo que C.S. Lewis criou é muito expansivo, gente. Porque se Lewis, ele continuasse não sei, escrevendo sobre outros mundos, seria muito, muito incrível. Porque até ele, nas suas próprias correspondências, ele chegou a dizer, quando perguntaram para ele, por que você colocou, né, algumas referências ao Evangelho em uma história de fantasia, em uma história para crianças e tudo mais. E aí ele vai dizer, né, que ele teve essa imagem do fauno segurando o guarda-chuvinha, a sombrinha, com o cachecol vermelho em um lugar de neve, quando ele tinha 16 anos, gente. Essa imagem sempre vinha na mente dele, do fauno com o guarda-chuvinha, e quando ele tinha 16 anos. E só com 40 e tantos que ele foi realmente começar a escrever sobre isso. Então ele fala que ele já tinha algumas ideias, porém quando veio ali a coragem mesmo para ele escrever sobre fantasia, porque era algo que
que ele gostava muito de ler. Lewis, ele lia muito, né? Então era algo que ele gostava de passar tempo lendo, que era histórias fantásticas. Então, para ele ter coragem para escrever um mundo todo, assim, um universo, assim, do nada, foi algo, assim, que ele teve que se preparar e se encorajar também, né? Porque ele já tinha escrito outros livros, mas não nesse gênero de fantasia. E ele fala que ele colocou referências bíblicas cristãs porque ele pensa assim, e se houvesse outros mundos e como Jesus seria nesses outros mundos? Então, ele tinha muitas coisas disso na mente dele, sabe? De se tivesse outros mundos a ser criados, como que Jesus estaria nesses mundos. E por isso que a gente vê Aslan nas Crônicas de Nárnia, que é referência a Jesus. E a gente vê então que Edmundo, ele se arrepende, né, do mal que ele tinha causado a todos os seus irmãos. E a gente vê a redenção, né, de Edmundo, porque Aslan, ele chega. Então Aslan, ele chegou ali para redimir tanto Nárnia quanto também Edmundo. Então a gente vê uma redenção coletiva e também uma redenção que foi ali pro próprio indivíduo, que foi ali pro Edmundo. E a gente vê que eles passam um tempo conversando, Edmundo e Aslan, né? E a gente não sabe, o C.S. Lewis, ele não coloca pra nada do que eles conversaram. E fala que nunca Edmundo citou nada do que eles conversaram ali em particular. E ali o Aslan, ele vai dizer, o que passou, passou. E isso, se a gente olhar no cristianismo, é como a palavra do Senhor nos diz, né? Que eis que todas as coisas se fez novo. Então, não olheis mais para trás. Os seus pecados, eu não estarei mais olhando para eles. Então, é o que aconteceu aqui. C.S. Lewis, ele insere isso de uma maneira muito bonita, conforme ele vai trazendo ali a redenção de Edmundo. E a gente vê que Edmundo, quando ele conhece verdadeiramente Aslan, ele muda totalmente. Gente, vão deixando aí seus comentários, se vocês tiverem algum comentário sobre a leitura. Se vocês tiverem algumas perguntas também. Falar assim, uma forma de parábola até verdade. Eu sempre falo, gente, que o C.S. Lewis, ele foi um gênio para criar esse universo e colocar essas referências de uma forma tão simples e tão intensa. Porque era simples porque uma criança podia ler, e uma coisa tão profunda que os adultos, ao ler o livro, se deparavam com essas questões de reflexões e que faziam pensar, né? Como o C.S. Lewis, ele sempre deixou claro em suas obras, ele sempre gostava de inserir coisas que faziam os leitores repensar nas suas atitudes, repensar nos seus modos de viver, nos seus modos de pensar. Porque às vezes a gente vive dentro de uma bolha e a gente acha que aquilo ali que eu acho é o que é certo. E C.S. Lewis, ele traz ali um universo totalmente diversificado, um universo onde ele coloca e ele insere ali referências cristãs de uma maneira muito bonita, com uma maestria maravilhosa. E realmente é um dos livros que eu sempre vou dizer que é um dos meus favoritos. Então, se você tiver a oportunidade de ler, você que ainda não leu, leia as Crônicas de Nárnia, é maravilhoso. Eu lendo o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, eu fiquei com vontade de assistir o filme, e eu quero assistir o filme novamente, porque o filme, ele é bastante fiel ao livro, pelo menos da última vez que eu assisti, eu achei. Vou assistir de novo pra confirmar se é realmente fiel a crônica mesmo do C.S. Lewis. A gente vê mais pra frente sobre o sacrifício de Aslan, né? Que Aslan, então, ele vai se entregar no lugar de Edmundo. E
a gente vai ver que a feiticeira, ela não consegue nem olhar diretamente para Aslan. Porque ela sabe que ela é fraca, que ela não tem poder nenhum. E ela se dá como a rainha de Nárnia, né? Então ela não tinha nem autoridade para olhar de frente para ele. A gente vê no livro que ela não conseguia nem devolver o olhar para Aslan, porque de tão forte que Aslan era na presença dela, ela se sentia fraca, ela se sentia impotente. E é isso que é realmente o mal. Ele não tem forças contra o bem. Então, a gente vai ver que Aslan, ele se sacrifica. A gente vê que o pecado lá, que entrou lá no Sobrinho do Mago em Nárnia, vai trazer as consequências agora, quando o Aslan ele fala, né? O mal vai recair sobre mim. E estava recaindo sobre Aslan agora. Ele tinha que enfrentar ali a magia profunda, né? As leis. E eu até peguei isso como aquela mesa de pedra. Era como se fosse os 10 mandamentos, né, gente? Eu associei isso a pedra que tá ali, os 10 mandamentos. Com as leis de Moisés. Então tinha essas leis também no mundo de Nárnia, porém a feiticeira ela não sabia de todas elas, que se alguém fosse sacrificado, morresse no lugar de outro, e se esse fosse alguém que não tivesse nenhum pecado, né, que fosse justo, ele então poderia ressurgir, ele poderia então ressuscitar, e foi o que acontece com Aslan. Aslan, ele ressuscita e ele entra ali na batalha e ele traz ali a redenção para tudo o que tanto o universo, né, de Narnia eles buscavam, né? Tanto as criaturas como as árvores, como a terra, tudo estava clamando ali pela volta de Aslan. Eles estavam ali sedentos pela volta de Aslan. E enfim, Aslan chega e o gelo é derretido. E tem algo que eu lembrei, gente, que C.S. Lewis, ele antes de se converter, ele fala que o coração dele era como o gelo de Nárnia. Era como o gelo que tinha no mundo de Nárnia. E conforme ele foi ouvindo sobre Cristo e sobre os evangelhos e sobre como ele poderia estar enganado em relação à fé, era como se o gelo de pouquinho em pouquinho fosse derretendo dentro dele. E ele colocou isso como exemplo do gelo que era ali de Nárnia, que era um gelo forte, era um gelo que era irredutível, que tinha ali o sol, mas o sol não era o bastante para derreter o gelo, que era ali o encantamento da feiticeira. E somente Aslan mesmo, somente Jesus mesmo, para quebrar o coração de gelo do C.S. Lewis, para trazer redenção para o mundo de Nárnia, para trazer redenção para o Edmundo. Então é uma história, gente, maravilhosa, que a gente lê e a gente fica maravilhado com tantos ensinamentos que a gente aprende. Eu achei que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi bem mais escancarado, assim, do que o Sobrinho do Mago. A gente vê muito mais simbolismo com o cristianismo, a gente vê principalmente na questão do sacrifício de Aslan, então a gente vê que tá bem mais escancarado, assim, sobre o que Lewis ele queria passar. Então eu acho bem difícil que alguém tivesse lido, que alguém leia e não associe isso também com Jesus, com a salvação para o mundo. Então C.S. Lewis ele colocou sim de propósito aquilo que ele acreditava em suas obras. Deixa eu ver os comentários de vocês. A primeira coisa que eu fiz quando eu terminei de ler foi assistir o filme. Gente, não tem como, né? Quando tem uma adaptação, a gente fica morrendo de vontade de assistir. Claro que a gente tem a nossa imaginação para imaginar tudo que a gente estamos lendo, mas a adaptação é muito boa. Pelo menos a adaptação que fizeram
Eu gostei bastante também quando assisti, então dá vontade mesmo da gente assistir o filme. Sim, verdade, a lei no geral, verdade, não só a lei de Moisés, mas também a mesa de pedra, ela se parte no meio, assim como o véu do templo. Realmente, verdade, aí você citou um ponto muito importante que Lewis ele colocou. Para quem conhece, né, a história bíblica sabe que quando Jesus morre, o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo. Então, indicando que não haveria mais separação, né, entre os homens e Deus. E é o que acontece. E é interessante que sempre tem o mediador, né, gente? A gente vê também, a gente temos a associação de Aslan também sendo um mediador, porque ele foi ali alguém que teve que pagar pelos pecados, ele teve que fazer ali algo com que Edmundo ele fosse livre, né, do juízo, né, do que viria sobre ele. Então, Aslan foi o mediador, assim como Jesus. Eu fiquei maravilhada ao ler novamente essa crônica. Amei demais. Vamos começar agora o Cavalo e seu Menino. Para mim, é uma das melhores. E eu acho que também vai continuar sendo uma das melhores histórias para mim, a minha favorita. Depois de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vamos ver o que vai dar, né, gente? Eu acho que eu vou ter que colocar top 5 nessas crônicas. Porque realmente eu sempre falei e eu continuo falando depois de reler, né, algumas crônicas agora, que o livro As Crônicas de Nárnia é o meu livro favorito da vida. De todos os livros, é As Crônicas de Nárnia num todo. Eu acho que a festa lá atrás acabou. Depois que a gente já estamos quase encerrando a live, a festa lá atrás já tá terminando. Mas é assim mesmo. Que bom que deu pra me vir aqui falar com vocês, pra gente fazer essa live. Vou deixar salvo essa live pra quem quiser assistir depois, completa. Vou deixar tanto aqui no Instagram, como eu vou postar também lá no YouTube. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho que essa crônica, ela é muito... Ela fala de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito simples ao mesmo tempo. É realmente aquilo que Lewis ele acreditava, que é cristianismo puro e simples. Que é algo que ao mesmo tempo é simples de você trazer, né? Com poucas palavras a gente consegue falar sobre essa crônica, sobre lealdade, redenção, salvação. E ela é profunda nas questões que, se a gente olhar nos detalhes em que C.S. Lewis ele coloca, a gente vê que tanto conforme Aslan ele vinha e o gelo ia derretendo e a rainha, a feiticeira, ia se tornando mais fraca, seus poderes estavam ali se enfraquecendo, onde veio ali a redenção para toda a Nárnia e para principalmente Edmundo, que era um garoto totalmente egoísta, e a gente vê que ele, no final do livro, ele é o rei que vai reinar ali como o Edmundo, o rei justo. Então, gente, isso é só Deus para fazer, é só Jesus para fazer em nós. É só Jesus que pode pegar alguém que é pecador, que aos nossos olhos a gente muitas vezes olha e julga, e somente Deus ele pode transformar aquilo que é ruim em algo bom. Somente Deus pode transformar. Assim como Aslan ele transformou ali a vida de Edmundo, né? Edmundo ele foi transformado quando ele se deparou com Aslan, quando eles tiveram aquela conversa, só os dois ali, e maravilhoso. Não tenho nem mais palavras para falar sobre essa crônica, que é muito maravilhosa. Quando eu fizer a leitura de todos, tem que fazer um top geral. É isso aí, gente. Eu vou fazer.
Se eu fosse falar todas as minhas considerações, eu acho, de todas as crônicas, ia ser um vídeo muito grande, hein? Mas vamos aí pegar os principais assuntos, os principais termos aí colocados por C.S. Lewis pra colocar aí pra galera refletir, pra galera ver como é maravilhoso as Crônicas de Nárnia. Tem gente que fala que Nárnia é pra criança, gente. Olha pra isso. Quem não curte muito fantasia, né? Porque quem gosta de ler fantasia, ficção, sempre gosta desses mundos fantásticos. E é algo que C.S. Lewis ele até fala na dedicatória pra Lucy, né? Que talvez ela, na idade que ela tinha, ela não iria mais ler contos de fadas, mas ela iria passar por uma idade novamente onde ela já estaria mais velha e ela iria retornar para esses livros e talvez ele já estaria muito velho para saber da opinião dela. Enganou-se ele porque ela leu pela vida inteira as Crônicas de Nárnia. Se você puder aí pesquisar sobre a vida da Lucy, essa afilhada do C.S. Lewis, que inspirou ele na personagem da Lucy, do Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Pesquise pra você ver. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só vou ver aqui os últimos comentários. Sim, é muito legal ver Aslan dando vida de novo aos que ficaram petrificados no castelo. Realmente é muito maravilhoso quando ele dá aquele sopro e a vida volta, né, aos animais que estavam sem vida, estavam mortos. É muito, muito lindo mesmo. A trilogia cósmica deve ser muito legal também. Gente, eu já li o primeiro e o segundo da trilogia cósmica. Falta ler o terceiro livro e é maravilhoso. Tem essa questão também de outro mundo, né? Que é uma trilogia cósmica em outro planeta. É algo assim que Lewis, eu acho que acreditava, hein, gente, em outros mundos. Porque C.S. Lewis, ele arrasa, né, nessas escritas. Nos escritos entre mundos paralelos e tudo mais. Maravilhoso. Eu vou ficando por aqui. A live vai ficar salva. Temos uma pergunta. Vamos fazer outras leituras juntos? Em relação às Crônicas de Nárnia ou outros livros? Me manda aí. Tem esse ponto cristão lá também na trilogia cósmica, sim, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, se vocês topar, a gente faz. Se vocês lá do grupo quiserem ler outros livros, a gente pode ler sim, tá bom? A gente vai conversando por lá. Você que quer fazer parte do grupo lá no Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição da live e também tem na minha bio o link para vocês entrarem lá no grupo e fazer essa leitura conjunta com a gente. Quem sabe a gente vamos ler mais livros durante esse ano, outros livros, outros referentes a Nárnia, sim. Vamos pensar aí na ideia. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês terem vindo aqui pra gente bater esse papo. Graças a Deus deu tudo certo. E é isso, gente. Vamos conversar lá, sim, pra gente falar se vamos ler outros livros no clube. Pra mim, eu super topo, super apoio a ideia, tá bom? Obrigada a todos vocês. Um grande beijo. A gente se vê na próxima live pra falar sobre o Cavalo Feminino, próxima crônica do C.S. Lewis. Boa noite!